Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao debate que nós iniciamos sobre a questão do período militar. Na aula passada, a gente discutiu a questão das origens do período militar. Hoje nós vamos analisar um período bastante difícil da história do Brasil, que é o período que vai de 1969 a 1978. Esse é o período em que a violência ela passou a ser tratada e pensada como política de Estado. Tá? Então, aí a gente vai ver o período do chamado recrudescimento da ditadura militar. Se alguém quer entender o que é ditadura, é preciso estudar esse período, porque, de fato, nesse período, tá, a ditadura não brincou em serviço. Ela mostrou bem a que veio. E ela mostrou de forma muito clara o que é um regime de exceção, o que é um regime arbitrário, o que é um regime autoritário. Né? Como é que se dá a questão da política quando a violência se estrutura como política de Estado? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Bom, tudo começa em 13 de dezembro de 1968. 13 de dezembro de 1968, foi aprovado o Ato Institucional número 5, o chamado AI-5. Tá? É interessante vocês saberem também que, na época da ditadura militar, os presidentes da República, né, que eram eleitos indiretamente pelo clube militar, eles governavam através de atos institucionais. Esses atos institucionais eram encaminhados para a Câmara dos Deputados e para o Senado, que apenas os regulamentava. Aliás, nem os regulamentava, apenas aprovava aquilo já estava definido pelo Executivo. Tá? Bom, com o AI-5, em 13 de dezembro de 1968, iniciou-se um período de muito arbítrio. Em 1969, Costa e Silva ele vai manter o Congresso fechado, as assembleias legislativas fechadas, ele vai aposentar arbitrariamente vários intelectuais do Brasil que atuam na academia. Eu coloquei aí dois dos nomes mais famosos, aí, que é o Florestan Fernandes e o Fernando Henrique Cardoso, dois sociólogos, professores da USP. Tá? Um deles é bem conhecido porque foi presidente da República, o outro, um dos maiores nomes da sociologia brasileira, né, já falecido, Florestan Fernandes, e também mandou caçar juízes do STF, né, da Suprema Corte Brasileira. Ou seja, o governo ele criou as condições para ter poder total. Né? É um pouco essa a ideia que a gente percebe aí. Quando você coloca o próprio Supremo Tribunal Federal, que é composto de juízes, ministros juízes, né, do Supremo, você tem uma ideia do que significa, né, o fechamento do regime. Tá? Quer dizer, nem julgar pela justiça de forma livre, nós vamos ter julgamentos aí pela justiça. Eu coloquei também uma charge muito interessante, ela é do Ziraldo, em que ele fala um pouco dessa questão do AI-5. Aí o AI-5, e aí o Ziraldo faz uma piada em que a cobrinha diz assim, te cuida aí que a barra está pesando para as cobras. Aí o elefante fala, mas eu não sou cobra. E aí a outra cobrinha fala, prova para eles que você não é. Né? Na verdade, essa charge ela tem tudo a ver, por quê? Porque na época da ditadura militar, em tese, quem estava sendo perseguido eram os guerrilheiros, os opositores, aqueles que se colocavam contra o governo, os que mobilizavam em protestos. Mas na prática não foi bem assim, não. Né? Tem um filme muito interessante, chama Pra Frente Brasil, e que mostra um homem comum, né, que um belo dia a polícia cismou que ele era do grupo de guerrilha de esquerda e ele sofreu barbaridade, né, nos porões da ditadura, sendo torturado e tudo mais, porque até provar que focinho de porco não é tomada, né, não foi fácil. Então é isso, quer dizer, a ditadura é uma coisa que a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. E por falar nisso,
Quando a ditadura surge, ela surge com a promessa de ser uma coisa rápida, curta, grossa, vamos resolver algumas demandas e depois nós vamos embora. Bom, ficaram 21 anos, tá? Então, as coisas não são tão simples assim. Bom, a verdade é que, nesse período, gente, as instituições de Estado, elas exacerbaram o seu poder. Exacerbaram com as ações de violência, desrespeitaram as próprias leis que eles mesmos criaram. Em nome dessa ideia de que existe uma guerra revolucionária dentro do país contra o Estado brasileiro. De onde que vem essa ideia de que tem uma guerra interna? Guerra é um país contra outro país. De onde que vem essa ideia de uma guerra revolucionária? Na verdade, isso daí já são, né, os resquícios de uma visão de Guerra Fria. Né? Vocês lembram que a Guerra Fria ela cria uma ideologia em que você opõe determinados grupos de pensamento a outros que são contrários a ele. E isso aconteceu, gente, é importante a gente entender, em toda a América Latina. Não foi um privilégio do Brasil. Essa imagem, por exemplo, que vocês têm na esquerda aí, esse cara que está desfilando e que está fazendo a revista da tropa ali, é o general Pinochet, um dos mais sanguinários, tá, ditadores que a gente teve na América Latina. Ele foi presidente do Chile, né? No Chile aconteceu uma história semelhante à do Brasil. Houve um golpe de Estado, Pinochet assume o poder, toma o poder de Salvador Allende e começa uma ditadura mais sangrenta, cruel, né? E que vai durar muitos e muitos anos. Então, essa ideia de Guerra Fria, né, de que o inimigo está do lado, de que o inimigo é o vizinho, essa é uma ideia que vai crescer muito nesse período. E é justamente isso que alimenta políticas como a política que a gente viu no Brasil no período da ditadura militar. Bom, nesse contexto em que você tem uma reação, você tem uma ação de Estado extremamente violenta, né, com censura, tortura, assassinatos políticos, tudo que vem, a reação revolucionária ela também não demoraria a vir. Né? Dois grupos revolucionários, por exemplo, só para dar um exemplo de algo que aconteceu logo no início desses anos aí, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a chamada Aliança Libertadora Nacional se uniram e fizeram uma ação. Qual foi a ação que eles produziram? Eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, na época o Charles Elbrick. Por que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, né, a gente já viu na aula passada que os Estados Unidos eram parte concreta desse processo, né? Tinha uma influência absolutamente clara com relação a isso. A CIA, a FBI participaram diretamente do processo de derrubada do poder civil no Brasil. Então, na verdade, tem uma questão aí que é uma reação, né, atingindo o coração do sistema. Mas também pelo seguinte, nesse período, várias lideranças políticas tinham sido exiladas, tinham sido presas. E aí o que aconteceu? Diante do sequestro do embaixador e por conta da necessidade de se garantir a vida do embaixador americano, foi preciso fazer uma negociação com os guerrilheiros. E assim, eles conseguiram que o Estado, pela primeira vez, o Estado militar, cedesse a algumas das suas exigências, como, por exemplo, libertar 15 dos militantes que tinham sido presos, tá? Que tinham sido exilados, parte deles no México, outros ainda estavam por aqui, e que foram devolvidos, né? O que significa, na prática, que garantiu a vida dessas pessoas a partir daí, em troca do embaixador. Então, vejam que era um momento assim bastante conturbado da história nacional. É claro que a grande maioria da população nem sabia o que estava acontecendo.
É como dizia a música, estava à toa na vida vendo a panda passar, né? A grande maioria não conhecia, né, esses meandros aí dessa política, dessas relações que estavam acontecendo. E, evidentemente, né, havia toda uma política também de uma propaganda do regime que ajudava, de certa maneira, a anuviar os olhos da população para que ela não soubesse, porque era feio, né? Você admitir publicamente certas ações. Então, havia todo um movimento nesse sentido. Bom, é nesse contexto que vai ser aprovada a chamada Lei de Segurança Nacional, né? Em represália a esse movimento aí que aconteceu, né? O regime decreta a Lei de Segurança Nacional. Com essa Lei de Segurança Nacional, o regime institui a pena de morte por fuzilamento, né? Então já teve pena de morte no Brasil, né? A prisão perpétua, institui o banimento, quer dizer, expulsar o cara do país e mandar para outro lugar, e a prisão de qualquer cidadão por 10 dias em regime de incomunicabilidade. Tá? Então, imagina, você prende o cara, né? O habeas corpus ficou suspenso nesse período, então não havia como libertar esse cara, ele ficava incomunicável por 10 dias. Em 10 dias, incomunicável num porão da ditadura, imagina o que acontecia, né? Então, era realmente um regime de exceção. Também se instituiu a censura. Então, a Lei de Segurança Nacional era impôs a censura nos meios de comunicação, na imprensa, no rádio, na TV. Inclusive, gente, tem umas coisas bem engraçadas quando a gente pega o material histórico da época. Se você pega, por exemplo, alguns jornais, você está lendo o jornal, de repente, no meio de uma página de política, está lá uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Aí você fala assim, mas o que essa receita de bolo tem a ver com o resto do tema que está tratado na política? Sabe por que aquela receita de bolo estava ali? Porque a censura tinha proibido a matéria que tinha sido feita para aquele espaço de ser publicado, e para não ficar o espaço em branco no jornal, o que o jornal fazia? Vamos publicar uma receita de bolo. Aí as pessoas vão falar, tá, deu uma pausa aqui na conversa. Mas, na verdade, o que estava acontecendo? Aquelas receitinhas de bolo significavam que estava sendo censurado uma determinada notícia que o governo previamente determinou que não poderia ser divulgada. Tá? Então, nessa época, a censura ela estava em todo lugar. Na imprensa, na rádio, não, as rádios, o governo determinava que a rádio podia ou não falar, as TVs também, né? A TV sofria perseguição política, embora alguns canais de TV fossem tão ao lado do governo que não precisasse de pressão nenhuma, né? A Rede Globo, por exemplo, surge nesse momento como grande aliada da ditadura militar. Mas essa censura, ela também se estendeu para todas as outras manifestações. Na música, no teatro, no cinema, na literatura. São muitos famosos, por exemplo, dessa época, os famosos festivais de música, né, que trouxeram aqueles cantores que depois ficaram conhecidos pelas músicas de protesto. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Raul Seixas, né, vários cantores e compositores daquela época, Tom Jobim, e que trouxeram toda uma crítica ao que estava acontecendo através dessas músicas e que foram perseguidos por isso, tiveram uma censura feita. Aí começaram a fazer o quê? As músicas codificadas. Então, falava de alguma coisa, mas não dizia exatamente. Então, tinha ali um sinal cifrado na música, né, porque não podia falar abertamente, então, para que a música fosse feita. Então, tem várias músicas como essa, né, em que sugere isso. Eu até coloquei lá no blog para vocês verem. A música Cálice, por exemplo, é uma música bem interessante porque ela fala disso. Né? Ele está falando, parece que está falando daquele momento em que Jesus está dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, lá na Bíblia, mas, na verdade, o cálice era cálice de calar-se, né? Porque
né, os artistas desse período eram proibidos de falar, né? E aí a maneira como foi feito foi de, ironicamente e sutilmente, colocar na música. Mesmo assim, de vez em quando, os censores eram espertinhos, conseguia perceber que tinha uma mensagem ali, e mesmo assim a música não era repassada. Mas então o que, que acontece? A Lei de Segurança Nacional ela foi um instrumento de intimidação, ela censurou muitas músicas, muitas peças de teatro, tinha toda uma produção teatral chamada Teatro do Oprimido, por exemplo, do Augusto Boal, que foi proibido. Cinema, o cinema novo, né, de Glauber Rocha também foi proibido, muitas das peças e muitos dos filmes que estavam, havia uma cinematografia muito profícua naquela época, e muito disso aí não era permitido, né? Houve prisões de jornalistas, né? O jornalista Vladimir Herzog mesmo, né? Inclusive o material que eu estou usando é do acervo, mas Vladimir Herzog foi assassinado dentro dos porões da ditadura. Eles até tentaram simular as imagens como se ele tivesse se enforcado. Depois os técnicos da área, né, os especialistas foram lá e falaram, não, isso aqui é impossível ele ter se suicidado e ter se enforcado desse jeito. Então sabia-se que, na verdade, foi uma produção ali de uma imagem para poder se justificar frente à imagem no exterior do Brasil. Bom, mas então a censura foi uma marca aí desse período. É nesse contexto que se dá a eleição de Médici. O velhinho aí, que parece tão bonzinho, que está aí, né, nessa mesinha aí, que foi um dos presidentes mais cruéis e sanguinários que nós tivemos no Brasil. Tá? Eu lembro que, né, como que a gente o que é não participar e não compreender a história, né? Eu era criança ainda e a gente cantava nas escolas, né? 70 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração, e não sei o que tal. E eu tinha uma verdadeira paixão pelo Emílio Garrastazu Médici, que era apresentado como se fosse um vovozinho todo generoso e bondoso. Quer dizer, mal sabia eu, né, que, na verdade, foi no período desse presidente aí que aconteceu as maiores atrocidades, tortura, censura, né, da história do Brasil. Era um período em que o regime ele foi governado por um grupo dentro do clube militar que era chamada de a linha dura. Então, o nome já diz, né, o que é a linha dura no poder, né? Quer dizer, significa que aqueles que defendem um endurecimento da política estão no poder. O regime puniu também muitos militares que haviam contrários à escolha de Médici, para vocês verem como era radicalizada a situação. Nem militar podia reclamar, né, das decisões do clube militar. O regime, gente, ele extrapolou completamente as leis, né? Muitas das práticas que foram tomadas foram ilegais, né? Houve crimes contra os direitos humanos, crimes de lesa humanidade, né? Na época de Médici, isso aconteceu a dar com pau, né? A tortura ela foi transformada em política de Estado, né? É o período do chamado terror de Estado realmente criado para reagir aos opositores. Bom, mas muito dessa situação ela passou despercebido porque o Brasil vivia na economia, olha a contradição, a época do chamado milagre econômico, né? Lembra que um dos ministros da época dizia-se: primeiro o bolo tem que crescer para depois a gente dividir. Era o Delfim Neto, é um civil. Hoje ele é deputado federal. Só que o bolo cresceu, o crescimento econômico aconteceu, mas nunca houve essa distribuição. Então, o que aconteceu? O Brasil, nesse período, ele passou de país subdesenvolvido a país desigualmente desenvolvido. Porque havia um desenvolvimento, houve um crescimento econômico, mas para quem? Para quem? De novo, para aqueles que representavam os interesses da elite. Bom, tudo ia muito bem, um milagre econômico estava acontecendo, que, na verdade, ele era produto do trabalho
e do suor dos trabalhadores do Brasil, até que os árabes resolveram dar uma cartada na política internacional. Eu não sei se vocês sabem, devem saber, que os países árabes eles têm um grande poder por conta de que as jazidas de petróleo, boa parte delas, estão situadas justamente, né, no subsolo dos seus países. Então, vejam, por exemplo, o Iraque, a questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita mesmo, o Kuwait, aquela região do Golfo Pérsico ali, é como se fosse, né, um território que estivesse em cima de uma bolha de petróleo. É uma coisa impressionante. Então, é claro que, num período em que a energia dependia fundamentalmente desse tipo de energia do petróleo, né, a organização entre os árabes. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma organização dos países exportadores do petróleo, controlar o preço do petróleo e resolveram elevar o preço do petróleo. Bom, a elevação do preço do petróleo trouxe um grande problema, porque para poder dar conta dessa elevação, o governo dos Estados Unidos, mais que rapidamente, elevou os seus juros. Acontece que elevar os juros nos Estados Unidos significa tornar mais caras as exportações do Brasil para lá. E como o Brasil dependia muito dos Estados Unidos e também muito da importação do petróleo, porque nessa época não tinha pré-sal, não tinha descoberta de jazida de petróleo no Brasil, então o que acontece? O Brasil entrou em crise, uma profunda crise econômica, né, que se agravou porque a dívida com os Estados Unidos foi crescendo, porque precisou cada vez mais dinheiro emprestado, tá? E não tinha como pagar. Então, a crise econômica vai vir e vai começar a colocar em questão o milagre econômico. É o fim do milagre econômico, né? Há uma conjuntura política que vai fragilizar, né, o Brasil e, consequentemente, o governo militar. Vai haver uma queda no consumo da classe média, vai haver uma piora nas condições de vida da população. E aí, com isso, o que vai acontecer? A oposição começa a crescer. Vocês sabem que quando o governo vai mal, principalmente quando a economia vai mal, não tem jeito, né? A população vai se colocar contra o governo. E foi exatamente isso que aconteceu. Como a situação econômica ia muito mal, né, a população estava cada vez pior, o consumo da classe média tinha caído, as condições de vida tinham piorado, o salário tinha sido arrochado, né, a situação do Brasil não estava fácil, a oposição cresce, né, e o regime começa a ter que lidar com divergências internas aí, né? Por quê? Porque é nesse contexto que ele precisa de substituir o Médici por um novo presidente. Bom, é nesse contexto que Geisel ele é eleito pelo Colégio Militar e depois, né, confirmado pelo Colégio Eleitoral. Aí tem uma questão, gente. O Geisel, vou dizer uma coisa para vocês. Esse homem que está aí, o Geisel, independente da sua corrente política, ele foi um dos homens mais inteligentes do Brasil. Um dos presidentes mais inteligentes que a gente teve, né? Ele era malvado, ele também era cruel, como de resto era uma característica, né, de boa parte dos militares. Mas ele era um cara muito inteligente, ele tinha uma visão estratégica. E o que o Geisel tinha sacado? O Geisel tinha sacado o seguinte: não vai dar para manter esse regime por muito tempo. Então, nós vamos ter que pensar um jeito de voltar a abrir o regime e reinstalar a democracia. Aí o problema do Geisel era o seguinte: como é que eu faço isso sem entregar todo o poder para a oposição da época? Esse era o grande desafio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser eleito com a promessa de criar uma nova institucionalização, onde ele poderia retomar o processo de reconstrução da democracia sem perder de vez o poder. É aquela história, ele é como o cara que queria entregar os anéis, mas não queria perder os dedos, né? E ele vai começar a fazer uma arquitetura ideológica para fazer esse caminho. É claro que nesse momento a resistência armada já tinha sido derrotada,
né? E o regime tinha um problema, ele precisava de ampliar sua base de apoio. Porque se ele não amplia sua base de apoio na sociedade, e principalmente no Congresso, todo o poder vai sair das mãos. Então, ele é eleito nesse contexto, tá? Indiretamente, nessa época não tinha eleição para presidente, ou seja, até tinha, mas quem votava era só os deputados. Tá? Então, os presidentes eram escolhidos pelo clube militar e depois eleitos pelo colégio eleitoral. Ou seja, era indireto. Né? E aí, o que acontecia? Isso fazia com que o regime tivesse controle sobre quem é que ia ser os próximos presidentes do Brasil. Ora, com a abertura, né, o que vai acontecer? O Geisel ele anuncia uma política de distensão. O que é distensão? Uma abertura lenta, uma abertura gradual. É isso que ele quer. Ele quer retomar a democracia, mas não quer entregar os dedos, né? Ele quer dar só os anéis. Então, ele precisa de fazer isso de forma lenta, de forma gradual, de forma que ele tenha controle sobre a situação. Aí, o que ele vai fazer? Né? Ele vai abrir, principalmente, a possibilidade de debates e tudo mais. E o resultado disso é que, para surpresa geral, nas eleições que acontecem logo depois do anúncio de Geisel, o MDB, que era o partido da oposição consentida, porque tinha muito partido de oposição que simplesmente foi fechado pelo Congresso e foi fechado pelos militares. Mas havia a oposição consentida. Nessa época, o Brasil tinha dois partidos. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que nada mais era do que o partido do governo, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Tá? Hoje é MDB de novo, né? Só que o MDB daquela época é muito diferente do que nós temos hoje, viu, gente? Tá? E ali, o MDB participou dessas eleições e surpreendeu nas eleições. Ele teve uma votação muito expressiva, porque eles se aproveitaram da liberdade que tinha nos debates de rádio e de TV e foram fazer a denúncia da repressão, a denúncia das injustiças sociais, né, do que tinha significado o milagre econômico para a grande maioria dos pobres. E, para surpresa geral de todos, inclusive da oposição, o MDB fez 16 das 22 vagas disponíveis para o Senado. Porque o Senado, gente, é assim. Numa eleição, elege 2/3 do Senado. Na outra eleição, elege 1/3. Nesta eleição, seria 1/3 do Senado. Mas veja, das 22 vagas, o MDB elegeu 16. Além do mais, ele elegeu a bancada do MDB, que era de 87 deputados, foi para 165 cadeiras. Qual é que é o problema disso? É que com 165 cadeiras, o MDB tinha voto suficiente para não aprovar as mudanças que o regime militar tinha. E aí, o Geisel se viu diante de uma sinuca de bico. Por que uma sinuca de bico? Porque ele fazia o discurso da distensão política lenta e gradual, de que ele queria redemocratizar o Brasil, de que o regime ia começar a ser arejado, mas, ao mesmo tempo, essa vitória do MDB assustou esse grupo. E aí o que vai acontecer? Uma nova perseguição política. Tá? O que vai acontecer? O governo, que é um governo que prometia mudanças, que prometia arejar a política, resolveu se fechar de novo. Né? Por um lado, ele aceitou a vitória do MDB, não havia o que fazer, mas, por outro lado, ele mandou o grupo da linha dura fazer o serviço sujo de caçar os comunistas, que eram todos aqueles que faziam uma oposição mais radical ao governo militar. Tá? É nesse contexto que acontece o chamado Massacre da Lapa. Estão vendo essa casa aqui, que está cercada pela polícia? Essa casa aqui era o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil da época, que já funcionava na clandestinidade, porque nem podia funcionar. Mas, enfim, ele não podia participar das eleições, mas podia se organizar, discutir e tudo mais. A polícia
invadiu essa casa, é, é, caçando provas de crimes supostos e tudo mais. E essa invasão, ela levou a um verdadeiro massacre, que ficou conhecido como o Massacre da Lapa, porque isso foi lá no bairro da Lapa, na capital. Aí o que aconteceu? A imprensa alternativa, que não podia publicar no Brasil e denunciar essas coisas, pegou essas fotos que vocês estão vendo aí, que são fotos mesmo da época, e começou a publicar em veículos de jornais estrangeiros, no The Guardian, no Le Monde Diplomatique da França. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma verdadeira comoção internacional, porque onde já se viu um absurdo, né? Fala em democracia, de distensão, mas olha lá o que está fazendo, não mudou grande coisa e não sei o quê. E aí o que isso vai acontecer? Esse fato vai ter uma grande repercussão, vai causar dificuldades para o governo brasileiro, para o regime militar se manter, e aí e essa situação vai dificultando a manutenção dos militares no poder cada vez mais. Para piorar o quadro, né, foi eleito um democrata lá nos Estados Unidos, que é o Jimmy Carter. Eu até pus uma foto recente dele, ele ainda é vivo, bem velhinho hoje. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E o Carter, ele era um presidente, ele era um cara que tinha alguns vínculos com toda uma política de direitos humanos, a questão da democracia. Aí o Carter não queria, como está acontecendo hoje com John Biden, né? Não queria ser associado ao governo como o governo militar do Brasil, que se relacionava como ditadura, que era apresentado como ditadura internacionalmente. Então, o que acontece? Ficou mais difícil ainda a vida, né, do Geisel, tá? Com a eleição do Jimmy Carter. Como ficou difícil a vida do nosso presidente depois que o Joe Biden se elegeu presidente dos Estados Unidos, e aí você passa a ter aí um certo receio de se aproximar, porque não fica bem, né, um governo que se diz democrata, né, apoiar um regime autoritário. Então, a mesma coisa aconteceu naquela época. Ou seja, a situação dos militares foi ficando cada vez mais difícil, né? Foi ficando cada vez mais difícil. Eles estavam expostos internacionalmente por causa das denúncias que tinham se tornado notícia no exterior. Eles tinham o regime Carter aí, que era um outro contexto em que houve um afastamento dos Estados Unidos e que abalou as relações entre Brasil e Estados Unidos. E, por outro lado, a crise econômica que explodiu depois da elevação dos preços do petróleo pela OPEP. Então, esse quadro todo estava acontecendo. Esse quadro favoreceu o surgimento das primeiras grandes manifestações depois das manifestações estudantis de 68. Então, o que vai acontecer? Lá pelos anos de 77, 78, vão surgir as chamadas greves do ABC paulista, dos metalúrgicos. Tá? Greves assim, que vão envolver toda a cadeia produtiva do Brasil e que vão criar um problema ainda maior para o regime militar. Tá? Essas campanhas salariais vão mobilizar muita gente na rua, muita gente em grandes manifestações, e isso vai agravando a situação. Por outro lado, para não levar um outro tombo nas eleições seguintes, o governo cria a Lei Falcão, que proíbe debate no rádio, na TV durante as eleições, justamente para não levar outro susto na eleição seguinte. Bom, mas não foi suficiente. No início de 77, Geisel vai mandar para o Congresso o chamado Pacote de Abril. É um presente de grego. Por quê? O que o Pacote de Abril estabelece? Olha só. No Pacote de Abril, algumas mudanças muito significativas na política brasileira vão acontecer. Primeiro, ele amplia o mandato dos presidentes para 6 anos. Então,
o presidente que vai ser eleito pelos militares logo depois de Geisel vai ficar 1 ano a mais. Segundo, ele suspendeu a eleição de governador, porque o receio dele é o seguinte, tinha levado um baita de um tombo na eleição anterior. Se tem eleição de governador, o MDB leva a melhor. Ele impôs a eleição, ele criou a figura dos senadores biônicos. Ou seja, a eleição de 1/3 do Senado passou a ser indireta. Ou seja, a população não votava em parte dos senadores. Dessa maneira, ele tinha controle sobre o Senado que representava os estados. Ele aumentou a bancada dos estados menores. Então, a bancada de estados pequenos como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Por que ele aumentou a bancada desses estados? Porque nesses estados, a Arena, que era o partido do governo, tinha a maioria. Então, ele aumentou o número de deputados desses estados, diminuiu e distorceu a representação política dos maiores estados, onde o MDB tinha maior presença, e assim ele conseguiu equilibrar a situação lá no Congresso Nacional. Além disso, ele baixou o quórum de mudanças. Como 2/3 ele não conseguia mais por conta da eleição dos diversos deputados de oposição, ele baixou para 50%. Ou seja, se antes precisava de 2/3 dos votos para votar uma emenda, ele passou a precisar de apenas metade dos votos. Então, o que acontece? Diminuiu o quórum. Então, facilitou dentro do Congresso que os interesses do governo fossem votados e aprovados. E ele ampliou as restrições de propaganda eleitoral, dificultando a propaganda eleitoral. Mesmo assim, com todas essas resistências, ele seguiu em frente na sua política de distensão, lenta, gradual, do jeito que ele queria. Tá? Em junho de 78, o Geisel vai revogar a censura dos jornais, vai revogar o ato institucional número 5, que, na verdade, era a principal instrumento da ditadura. Ele vai substituir por algumas salvaguardas constitucionais. A LSN, a Lei de Segurança Nacional, ela foi abrandada, então ele aboliu a pena de morte, aboliu a prisão perpétua e devolveu o direito de habeas corpus para a população, que é o direito de reagir legitimamente pela lei contra uma prisão arbitrária. Então, com isso, começa um processo de extensão lenta e gradual e segura, como queria o Geisel, e que vai, de certa maneira, desembocar no final da ditadura militar. Como nós vamos ver já na próxima aula, tá? Onde nós vamos estudar, né, o último período da ditadura militar. Ok?